da RDA, né? A gente está mudando, está aprendendo. Irmão, sem demora, vamos já ler o texto que vai guiar a palavra de hoje. Está no livro de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 30. Livro de João, capítulo 4. Nós vamos usar como texto base do versículo 1 ao verso 30. Nós estamos na terceira mensagem da série DNA RDA. Eu estou muito feliz hoje porque fala de duas coisas que eu adoro. DNA porque eu sou formado em biologia e vai falar de discipulado, que é aprendizado, né? Então, que bênção. Vamos lá? Para quem não me encontrou aí no lugar, está projetado aqui no telão. Acompanhe a leitura comigo, diz assim, João, verso 4, iniciando pelo primeiro versículo. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, ele deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta de meio-dia. Obrigado, Fá. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os de Samaria. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem preparado para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus lhe disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus lhe respondeu, crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Você pode repetir esse versículo comigo de novo? Vamos lá, no 3, só esse finalzinho. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Verso 24. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela?
A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Amém? O tema da nossa noite hoje é, repita comigo, discipulado. Pode tomar o seu assento nesse momento. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, não é mesmo? Nós fizemos questão de lê-lo inteiro, porque, como nós temos dito nessa série de mensagens, ele faz parte, não o texto, mas a ideia do texto em si, do DNA da nossa igreja, da identidade da RDA, que é o discipulado. Sabe, o discipulado, assim como outras doutrinas cristãs, ele também é uma doutrina cristã, não é a única coisa que deve ser praticada, mas é uma das muitas coisas que nós esperamos como doutrina que seja praticado dentro da RDA, e há um pilar, existe uma parte dentro da existência da RDA que é dedicada só a falar do discipulado e da sua importância, e é por isso que nós vamos falar disso nessa noite, amém? A palavra discipulado, ela também pode ser traduzida para a palavra aluno, e aí eu gostei muito de hoje ser aquele que vai trazer a mensagem essa noite, porque por profissão eu trabalho na área da educação. E quando apareceu essa questão do aluno e o discipulado ser aluno, muitas coisas já vieram à minha cabeça e a gente vai falar sobre algumas coisas sobre aluno antes de entrar na reflexão do texto em si. Pode ser? Sim? Tem gente que já treme na base, né? Quando lembra da escola, de voltar para a escola, não, fica tranquilo, tá? Não vou dar nenhum gatilho para ninguém, não. Vamos falar só da parte boa de aluno, né? Tem gente que acha que a parte boa é ter se formado e ido embora da escola, mas não é sobre isso que a gente vai falar, tá? Aluno, a gente tem pela ideia de aluno que é alguém que aprende alguma coisa, que absorve de alguma maneira algum conhecimento que até então não sabia, e no final recebe a missão, pelo menos, de executar aquilo que aprendeu. Quando o aluno ele acaba indo além da função dele, além de executar, ele acaba aplicando e replicando aquilo que ele aprendeu. Então a definição de aluno poderia ser alguém que aprende. Claro que para quem é professor, aluno tem muito mais definições, né? Pode ser aquele que faz terminar de cair os cabelos que ele tinha na cabeça, né? Aquele que dá agonia quando você vai pensar que, meu Deus, eu tenho que encontrar aquele aluno, é tão difícil tentar ensinar para ele, falar com ele. Mas a grande questão é que o aluno ele não deve ser definido pela dificuldade que ele tem. E aí a curiosidade que me trouxe esse texto foi ir atrás da origem da palavra aluno. E existem alguns sites, alguns blogs na internet, se você for procurar o que quer dizer a palavra aluno, que vai dizer de forma errada que a origem da palavra aluno é seres sem luz. Traduziram de uma forma errada, achando que a origem da palavra, aquela letrinha A, geralmente a letra A na língua portuguesa e no latim quer dizer sem alguma coisa, né? Quem é acéfalo, por exemplo, não tem cérebro. Quem é analfabeto não foi alfabetizado. Então alguém entendeu por algum motivo que aluno era A de não ter e lume de luz, seres sem luz. Não existe nada mais prepotente do que um professor que acha que vai encontrar um monte de gente que não tem luz nenhuma. Você já acaba matando a sua sala e o que você tem para ensinar nesse momento, quando você acha que quem está na sua frente não tem luz de forma nenhuma. Na verdade, a palavra aluno, a origem dela é aquele que se alimenta. Aluno é aquele que se alimenta. Em outras traduções diz que aluno é aquele que é alimentado. Tem traduções que são ainda mais rudimentares, mais rústicas, que dizem que aluno quer dizer menino de peito, ou bebê de peito. Aquele que precisa que alguém o pegue para dar um alimento para ele. E quando a gente traduz, ou pensa, que o discípulo ou discipulado também se traduz pela palavra aluno, nós já começamos a perceber que, se a ideia do discipulado for achar que o discipulador é aquele que sabe mais, e o aluno não sabe nada, já começou errado. A ideia do discipulado é que existe alguém que recebeu alimento um dia, e a partir de agora, ele vai passar a alimentar um outro alguém. Sabe, reconhecer que o seu aluno
não é alguém sem luz, mas reconhecer que ele é alguém que precisa de alimento, é o primeiro passo para perceber a responsabilidade do que é discipular. Discipular é doar, é ser doador. Ser discipulador é ser literalmente alguém que pega um outro alguém e você tenta dividir aquilo que te alimentou com aquela pessoa para que ela, como você, sobreviva nessa vida. Essa é a ideia do aluno e a ideia de discípulo e discipulador. Sabe, muitas experiências em algumas igrejas de tentar implementar o discipulado deram um pouco errado. Dá um sinal para mim, se você puder. Quem já passou por alguma igreja ou em algum momento, congregou em algum lugar, que tentaram implementar a ideia do discipulado ou fazer o discipulado? Dá um sinal para mim, levanta a sua mão. Pode levantar um pouco mais alto, irmãos, isso. Agora eu vou convidar um de vocês para vir aqui falar da experiência. Não, estou brincando, né? Você vem para ver um culto e sai infartado no SAMU, porque tem que falar aqui na frente, né? Eu não vou pôr você para falar sobre isso, mas eu vou falar um pouco da experiência que eu tive, quando eu passei por essa questão do discipular e discipulador. Eu não sei como foi a sua. A minha não foi tão legal. Eu me lembro que na época, eu participei de uma igreja que o discipulado foi de uma forma que trouxeram um pastor de fora para ensinar o que era discipulado. E nós fomos divididos em duplas, e na época eu tinha na casa dos 20 anos, mais ou menos. Então, menino novinho, casado de novo, não tinha ainda tanta experiência para orientar outra pessoa, ainda fazendo instituto teológico, e aí de repente eu me vi naquilo de, meu Deus, como é que eu vou discipular alguém? Mas a ideia foi, olha, pega na mão de quem está do seu lado e vai, discipula ele. Eu fiz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí eu me lembro que aquilo foi quase uma experiência tão traumática que nós tínhamos que nos encontrar, acho que 1 ou 2 vezes por semana, para fazer um discipulado um do outro, e num período, eu acho que de 6 meses, eu me encontrei uma vez com quem eu tinha que discipular, que na verdade ao mesmo tempo era o meu discipulador. Eu nunca consegui entender como isso acontecia, porque eu ensinava e tinha que aprender com quem eu estava ensinando ao mesmo tempo, alguma coisa que era do mesmo patamar, né? E aí eu me lembro que no único encontro que nós tivemos, eu tinha muito medo do que fazer com ele. E eu não sei se você se identifica com essa experiência, mas a minha era um conflito, um medo de tentar falar uma coisa errada para alguém, porque, poxa vida, era alguém mais velho do que eu era o mais novo do grupo. Como é que eu vou ensinar alguém mais velho? Vou falar o que para alguém que tem mais experiência de vida do que eu? O que eu posso fazer por ele? E aí eu sentia muita vergonha de me encontrar para discipular, e automaticamente eu pensava, Deus, não me manda para o inferno, será que eu estou endemoniado? Porque eu estou com vergonha de me encontrar para falar da sua palavra, meu Deus, será que isso é alguma coisa errada, coisa ruim? E aí aquelas coisas foram gerando um trauma, um peso desnecessário. Eu me lembro que no único encontro que a gente teve, o que eu fiz foi aquilo que eu fui ensinado a fazer por alguém, orar. Graças a Deus deu certo, porque eu me lembro que depois, quando todas as duplas se encontraram, aquele que eu discipulei falou que foi uma bênção a oração aquela semana, porque ele estava tentando vender um Peugeot e não conseguia. Então eu vi que deu certo, rolou um milagre ali. Ele conseguiu vender o Peugeot. Falei, aleluia, Deus, o Senhor operou ali, né? Então não estava coisa errada, né? Mas o tempo vai passando, as experiências vão chegando, e aí a gente enxerga para a maneira como acontece o discipulado de verdade, e algumas coisas começam a se escancarar. A verdade começa a nos libertar, a libertar o nosso olhar. E aí hoje, com mais tempo de vida, né, com experiência na área como professor e percebendo a luz da palavra, foi possível perceber o seguinte: muitas implantações de discipulado dão errada, porque se enxerga o discipulado da forma errada. Se enxerga o objetivo do discipulado da forma errada. Se o discípulo é como um aluno, me diga você já tentou aprender alguma coisa por obrigação, sem querer aprender? Se isso acontece, você mais ganha um trauma do que aprende alguma coisa. Todo aprendizado que é enfiado goela abaixo, que te obrigam a fazer aprender, talvez você aprenda, mas tem um detalhe: o aluno que aprende por obrigação, ele nunca vai carregar a essência do seu professor, ele sempre vai carregar o medo e a experiência ruim. Sabe, o discipulado, ele não é um programa a ser implementado em uma igreja, ele não deve ser. O discipulado, ele deve ser uma coisa orgânica, é o desejo do aluno de querer aprender mais com o seu mestre. Se a igreja precisa implantar um sistema de discipulado, alguma coisa está um pouco errada. Não é algo a ser implementado. Na verdade, o discipulado é algo a ser alimentado. Porque é isso que acontece quando a gente tem fome. Se aluno, na tradução, na origem da palavra, quer dizer aquele que é alimentado, o discipulado não pode ser enfiado
goela abaixo. Porque se isso acontecer, a gente mata o bebê engasgado. É isso que acontece. Sabe, o movimento do discipular, e esse é o grande segredo, ele deve ser um movimento orgânico, um movimento natural. Fome não é uma coisa que aparece de forma programada, pelo menos não consciente. O seu corpo sente fome quando falta alguma coisa. A sua alma sente fome quando falta se alimentar da palavra. O nosso corpo sente a falta d'água com alguns dias, porque a água é essencial para o seu corpo funcionar. A nossa alma morre em pouco tempo longe de Deus, porque falta a água da vida alimentando a nossa terra seca. Discipular nada mais é do que dar alimento. E se nada mais é do que dar alimento, ter fome é natural. Então deveria ser natural querer aprender. Até aqui os irmãos conseguem me entender? Sim? Amém? E o que é que sustenta essa ideia de que aluno não é aquele que é sem luz, aluno é alguém que tem que ser alimentado? Eu vou colocar agora o pessoal da mídia em rascadas. Vocês podem projetar para mim, por favor? 1 Coríntios, se alguém quiser abrir, fique à vontade ou anotar. 1 Coríntios capítulo 3. O que sustenta a ideia de que o aluno é alguém a ser alimentado, é a própria forma como Paulo conduzia o discipulado. Veja o que acontece com Paulo, mesmo preso, as igrejas que ele deixou implantada, sentia fome de conhecimento, necessidade de entender mais da palavra e de Deus, para que eles não fizessem as coisas erradas, e mesmo de dentro da cadeia, Paulo dava um jeito e mandava uma marmitinha, na forma de carta. E em uma das cartas, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, responde o seguinte para a igreja de Coríntios: irmãos, nós vamos ler até o 3, ok? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, verso 3, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Até aí. Paulo, bem iluminado pelo Espírito Santo, percebe que fazer discípulos é alimentar. Fazer discípulos é dar o que comer. E é dar o que comer de uma fonte que tenha natureza nutritiva para a alma. Nada mais, nada menos do que Cristo, suas palavras e o que Ele fez por nós nessa terra. É disso que o discípulo precisa ser alimentado. É com isso que o discipulador tem que trabalhar para alimentar o seu discípulo. E se as coisas acontecerem de uma forma orgânica, de uma forma natural, o discipulado acontece de uma maneira como ela deve acontecer. Amém? Sabe o que nós precisamos? Amém? Amém, tá? Nós precisamos entender o seguinte: não é porque alguns homens fizeram o ato de discipular de uma forma errada, que o discipular em si é algo errado. São coisas diferentes. Quando a gente pega uma ferramenta e usa ela para coisas que não servem, o trabalho geralmente dá errado. Para trocar um pneu do carro, entre uma chave de roda e uma faca de cortar pão, qual que você vai escolher? Meu Deus, irmão, se você não souber escolher entre a chave de roda e a faca de pão, eu vou chamar o Detran aqui. O que você vai escolher para trocar o pneu do carro? Se você só tiver a faca de pão, talvez você utilize ela. E esse comparativo que eu faço para você entender que talvez alguns pastores, algumas igrejas, na intenção de querer acertar, pegaram a ferramenta errada. Eles até tinham a ideia do que devia acontecer, eles até queriam fazer acontecer, mas talvez não foram discipulados por alguém que sabia o que estava fazendo. E no final não souberam usar a ferramenta certa no lugar certo. Sabe, se nós soubermos aplicar o discipulado da maneira como tem que ser, haverá, e acredite em mim, uma revolução poderosa no nosso tempo. Não porque somos nós que vamos fazer, não é porque é a RDA que vai fazer, é porque todas as vezes que a palavra de Deus se cumpre, a humanidade sofre o impacto da presença de Deus no meio dela. Discipulado não é só uma ferramenta que um ou outro pastor escolhe. O discipulado, na verdade, é a ferramenta que o próprio Deus e Jesus Cristo escolheram para que o evangelho fosse propagado, para que a mensagem de Cristo fosse anunciada. E é a forma como foi ensinado
aos alunos que eles passassem isso para outras pessoas. Nós vamos ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Olha o que diz esse texto. Jesus, o próprio Jesus, se aproximou deles quem? Dos seus discípulos, ou seja, dos seus alunos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. 19. Portanto, vão e façam discípulos. E se nós pudéssemos aprofundar um pouco mais esse texto, já sabendo que discípulo é aluno e aluno é aquele que se alimenta, nós poderíamos ler também da seguinte maneira: portanto, vão e façam pessoas que sentem fome pararem de sentir fome. Portanto, vão a pessoas que precisam ser alimentadas e deem alimento. Portanto, vão até pessoas que estão me esperando para saciar a sua alma, e saciem a alma dessas pessoas, e de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinem esses novos discípulos, ou seja, ensinem esses que ainda têm fome, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Desde esse versículo, ensinem esses novos alunos. Ensinem, preste atenção que nesse pequeno versículo, nesse único verso, já está a forma como o discipulado tem que acontecer. Não é obrigar, não é dar opção, é simplesmente ensinar. Pega na mão, mostra como é que é, dê exemplo de vida. Não só enfia a goela abaixo, faça como eu digo, é assim que a gente aprende. Ensinem esses novos alunos a obedecerem, e aí vem o passo 2, você não tem que ensinar mais nada a não ser como obedecer, e obedecer é ser servo. Aqui está o segredo do discipulado: seja o bom servo de Cristo, esteja do lado de pessoas que queiram aprender, e elas passarão a servir a Cristo como você serve. É assim que a gente faz novos discípulos. E o melhor, quando você tiver dúvida do que ensinar para a pessoa, Jesus já fala onde você tem que consultar. Lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Bem, até aqui, tranquilo, irmãos? Está assustando muito? Não, nem tanto, né? Essa escola até que está tranquila, tá? Nós poderíamos usar vários outros textos na Bíblia para mostrar ou para dar base de como o discipulado deve acontecer, mas a escolha desse texto da mulher samaritana também foi proposital, para nós percebermos que o discipulado, quando ele é orgânico, ou seja, quando ele não é colocado goela abaixo, ele não é, feito de uma forma mecânica, é possível observar que ele acontece em 3 momentos bem definidos e bem distintos, ok? Então, para nós não cairmos no erro do falso discipulado, eu quero falar agora com vocês, na leitura do texto, que nós precisamos entender 2 coisas. Você pode repetir comigo o que são essas 2 coisas? Amém? Então vamos lá. Primeira, qual o objetivo? E como ele acontece de forma natural? É essencial para nós, inclusive, identificarmos o que é o falso discipulado, entendermos essas 2 coisas: o objetivo do discipulado e como é que ele acontece de uma forma natural. Amém? O objetivo é muito claro, é o objetivo de todo mundo que quer ensinar alguém. Uma pessoa mais experiente ensina a menos experiente como ela deve fazer alguma coisa, ponto. O discipulado não é obrigatoriamente querer saber da vida do outro, da intimidade do outro, de o que o outro come, o que o outro faz, o que o outro anda. Isso são coisas que acontecem de forma natural, quando a intimidade começa a acontecer. O objetivo do discipulado é simplesmente um cristão experiente auxiliar outro menos experiente sobre como servir da melhor forma e como anunciar o Evangelho. É óbvio que nesse processo de andar junto, essas questões acabam aparecendo na nossa vida do dia a dia. Talvez as pessoas tenham problemas em replicar o que é ser um cristão, porque tem problemas em partes bem peculiares da sua vida, bem individuais da sua vida. Mas conhecer isso do outro irmão é uma coisa que deve acontecer de uma forma orgânica.
Se você não estiver diante de um profissional da saúde, um psicólogo, dificilmente você vai abrir os seus problemas para um desconhecido. A não ser que você tenha uma carência tão grande que precise de atenção e acabe abrindo esses problemas. Nós vamos abrir a nossa vida e as nossas questões para aqueles que são nossos amigos íntimos. É nesse momento que a gente abre. Se eu tenho um amigo, provavelmente com esse amigo, pelo andar o dia a dia com ele, eu aprendo muita coisa. E é nesse momento que o discipulado acaba acontecendo. Então o primeiro objetivo do discipulado, um mais experiente, ensina o outro mais experiente. Ensina ao quê? Principalmente a duas coisas. Primeiro, saber e conseguir compartilhar as coisas que Deus tem feito em sua vida. E segundo, amar o próximo a ponto de gastar o seu tempo com ele, com o objetivo dele aprender as mesmas coisas que você aprendeu. Esses são os dois pontos que acontecem no discipulado. É assim que a gente ensina as pessoas a replicarem como eram aqueles que aprenderam com Cristo. Percebe a anatomia das coisas que aconteciam com Jesus. Quando Jesus encontrava alguém precisando de alguma coisa, havia um encontro que era proposital. Jesus falava e faziam coisas que traziam uma transformação radical na vida dessas pessoas. E essa transformação radical naturalmente fazia com que as pessoas anunciassem o que Cristo fez. Os anos se passaram, mas a missão continua a mesma. O nosso papel continua sendo falar para as pessoas de como Cristo nos ajuda e nos ajudou, de como Ele nos salvou e do que Ele tem trazido para nós. E para que as pessoas saibam disso, e para que elas vejam isso, nós temos que gastar tempo com elas. Esse é o objetivo do discipulado. Um cristão mais experiente, ensinando um menos a fazer duas coisas: compartilhar o que Deus tem feito na vida dela, e passar a gastar tempo com outras pessoas, para que elas saibam do que Deus tem feito. Amém? Partindo então dessa ideia, agora nós precisamos entender como o discipulado vai acontecer de uma forma natural. Aqui na minha própria fala já acabei dando um spoiler, né? Existem 3 pontos num discipulado natural. Esses pontos são a nossa guia de que o discipulado está acontecendo de fato de forma correta. Quais são esses 3 pontos? Pode repetir comigo também os 3? Amém? Primeiro, encontro intencional. Segundo, transformação radical. E terceiro, chamada missional. Todos os encontros de Jesus com as pessoas aconteceram com esses 3 momentos bem definidos. Os 3. Jesus intencionalmente encontra as pessoas. No caso desse texto, nós vemos que o texto diz que Jesus vem de uma viagem e ele poderia parar com os discípulos aonde ele quisesse, em qualquer momento da viagem. Mas aqui é muito claro o que acontece. Jesus deixa alguns discípulos descansando num ponto, e ele sozinho vai até o poço. Ele não vai até o poço só porque tinha sede. Ele vai na intenção de encontrar a mulher que chegaria. Lembre-se que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ontem, o hoje e o amanhã está sob domínio das mãos dele. Seu pai não é qualquer pai, é o próprio Deus, que tem o ontem, o hoje e o eternamente nas suas mãos. Ele conhece na linha do tempo o que aconteceu ontem, o que acontece agora e o que vai acontecer amanhã, não na vida só da mulher samaritana, na minha e na sua vida que ouve essa mensagem essa noite. Sabe, da mesma forma que Jesus encontrou aquela mulher de propósito no poço, é importante que você saiba disso. Jesus te encontrou e não foi ao acaso, foi de forma intencional. Quando Jesus passa pelo nosso caminho, Ele não passa porque não havia mais o que fazer. Ele não passa porque foi uma sorte isso ter acontecido. Ele passa em nossas vidas porque Ele queria nos encontrar. O nosso papel dentro desse movimento foi fazer a mesma coisa que foi recomendado para a igreja de Laodiceia. Vocês podem, por gentileza, colocar para mim no telão para nós lermos? Apocalipse 3:20. Também é um versículo muito conhecido de muitos de nós. Diz assim, esse trecho nessa carta: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos
faremos uma refeição como amigos. Isso foi o que nós fizemos um dia para Cristo. Isso foi o que aquela mulher fez a Jesus no poço. Quando Jesus chega, ele chega trazendo novidade. Aquele encontro não foi sem querer. Jesus estava lá para bater na porta daquele coração, como ele esteve na nossa porta um dia. O que a mulher fez foi o que nós fizemos um dia. Assim que Jesus bateu, ela abre a porta, Jesus entra e traz uma transformação radical. Amém? Sabe, nós precisamos perceber algumas coisas nesse encontro. Primeiro, o formato desse encontro foi intencional. Como diz esse texto, pode deixar o texto por enquanto, tá bom? Olha o que acontece nessa recomendação para a igreja. Se você abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Quantas pessoas você identifica nesse texto? Pode falar. Quantas você acha? Pode arriscar, irmãos, não tem problema. Quantas? 2. Tem alguém dando a mensagem e alguém recebendo. São em 2. Abra a porta. Eu vou entrar com você. Nós 2 vamos sentar. Nós vamos fazer uma refeição como amigos. Jesus deixa todos os discípulos para trás e vai sozinho se encontrar com a mulher do poço. Sabe, esses encontros de discipulado, os encontros de ensino com Cristo, eles são individuais. Sabe qual é a beleza disso? A beleza disso é que cada um de nós que estamos aqui essa noite, desde eu que estou aqui trazendo a mensagem nessa noite, a você que está ouvindo, a quem está operando a mídia, cada um de nós temos necessidades individuais. E o mesmo Cristo consegue se encontrar com cada um e dar o alimento que cada um de nós precisamos. Sabe, esses encontros e o encontro de discipulado, ele precisa ser intencional, individual. Nem os discípulos escutaram a conversa que Jesus teve com a mulher. Nem os discípulos. Isso significa que muitas vezes, Cristo não quer tratar conosco, com você e mais alguns. Ele precisa fazer o que diz nesse texto. Se encontrar comigo ou com você, entrar no nosso coração e sozinhos sentarmos para fazermos uma refeição. E isso é necessário para que aconteça o segundo passo do discipulado. Lembra qual que é o segundo? Transformação radical. Lembra o segundo? É isso que acontece quando a gente senta com Cristo para ceiar. Sabe, diante de Cristo nós não conseguimos esconder as coisas que nós somos, ou aquelas que nós temos, ou as piores dificuldades, ou os pecados que nós lutamos diariamente com muita força para não cair nele. Diante de Cristo a gente não consegue esconder essa situação, e isso é bom. Isso é bom porque, por 2 coisas, Ele é o único que precisa saber, e Ele é o único que pode resolver e ajudar. É por isso que isso é bom, sabe? Quando aquela mulher no poço começa a dar abertura para o que Jesus está falando, e para as palavras que Jesus está trazendo, logo ele leva a um momento de confronto, a um momento onde ele queria sondar de fato o que havia dentro do coração daquela mulher, a um momento onde ele ia fazer aquela mulher refletir sobre como estava a vida dela até aquele encontro. E isso é muito parecido com o que Cristo quer fazer diariamente com as nossas vidas. Não é porque nós nos convertemos um dia ao caminho dele, que nós temos que parar esses momentos de sentar a sós com Jesus, para ele entender a realidade do nosso andar, para ele entender nossas dificuldades, nossos anseios, entender as nossas necessidades. Ele sabe, é claro que ele sabe, ele é Deus, ele está lá ontem, hoje e eternamente, mas ele não quer só estar lá, ele quer que nós abramos a porta para convidá-lo a entrar e juntos termos uma conversa séria com ele. É isso que traz a transformação radical, sabe? A conversa daquela mulher estava uma conversa rasa, bem rasa, até que Jesus toca em 2 pontos da vida dela, a vida conjugal e a religiosidade que ela tinha. Parece que esse texto foi escrito ontem, né? Se pensar dessa maneira. A vida familiar e a religiosidade eram as 2 pedras de toque daquela mulher. Sabe, para cada um de nós, por sermos individuais, o que Cristo tem que resolver tem tamanhos, tem formas, tem origens diferentes. Mas não é porque são diferentes que Ele não pode resolver
todas elas. Jesus é o suficiente para todos nós, para tudo que for necessário ser resolvido, ser encaminhado ou ser transformado. Jesus é a única resposta. Jesus é a fonte da sabedoria para resolver. Ele é o alimento que a nossa alma precisa no dia da fraqueza. Ele é a água viva que nós precisamos, como aquela mulher precisava. Porque pelo texto que nós lemos, aquela mulher, ela sabia da parte religiosa. Ela conhecia doutrinas. Ela teve contato com textos que tentavam cuidar da alma dela, mas no final das contas ela não entendia nada daquilo que ela estava lendo. Era pura religiosidade. E aí aparece Jesus e diz para ela: se você soubesse do presente que Deus tem para você. E ela está tão cega naquele momento que quando Jesus fala de água, ela fala: nossa, então me dá dessa água assim eu não vou precisar mais voltar no poço. E isso é um ponto interessante dentro dessa mensagem, porque acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido isso. Essa mulher ia naquele poço, naquele horário que Jesus a encontrou, porque ela tinha vergonha das outras mulheres. Ela não era bem vista pelas outras mulheres, porque ela não tinha uma vida conjugal muito legal. Então as outras mulheres deixavam ela um pouco de lado, isso trazia vergonha. Então ela se propunha a ir no poço num horário onde ela não encontraria ninguém. E repara que a primeira coisa que ela pensa quando Jesus fala que é dar uma água que nunca ia acabar é o quê? Então vou resolver o meu problema, que é a vergonha. Para ela o problema era a vergonha que ela passava, e não o ato ao qual ela estava se expondo. Sabe, nós precisamos de Cristo para que Ele vá mais além, muito mais além, dentro do nosso coração. Nós precisamos de Cristo, não para que Ele nos livre da vergonha que um determinado erro ou pecado possa trazer. Nós precisamos dEle, porque se nós estivermos com Ele, a nossa preocupação não vai mais ser a vergonha, nossa preocupação vai ser não se afastar mais dEle, porque Ele é suficiente para as nossas almas. A gente não pode esquecer que toda a raiz de erro do pecado é a vontade de não querer ficar com a luz apagada, não é mesmo? Brincadeira. É a vontade de querer suprir as necessidades da nossa alma. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, e a forma de resolver era perdoar algum pecado, no final, na verdade, Jesus estava mostrando uma alternativa para suprir a necessidade da alma. Essa é a grande transformação radical que Jesus traz, quando nós encontramos a Jesus, quando nós paramos como discípulo para aprender com Jesus. O que nós aprendemos em primeiro lugar é que nós deixamos o pecado de lado, porque ele já não nos interessa mais. Agora me interessa Cristo, porque Ele é a razão da existência. Ele é o que supre as necessidades. Ele é a única coisa que precisa aparecer como desejo no nosso coração. Mas isso também não acontece de forma violenta. Cristo, quando aparece de forma amorosa. Aparece como aquela boia que veio salvar quem estava se afundando e não tinha mais esperança. Então Ele aparece e nos resgata. E foi isso que essa mulher sentiu nesse momento. Agora, se coloque no lugar dessa mulher, numa posição de erro, precisando fugir da sociedade, das outras pessoas. De repente ela encontra alguém que podia ser mais um a escorraçar com ela, e aquele alguém, além de falar com ela, e isso é muito interessante, Cristo não só conversa com ela, Cristo se deixa ser sabatinado por ela. Cristo passa a responder todas as perguntas que ela tinha, e ainda disso, além disso, Ele ainda se oferece para dar água para ela. Cristo vai muito além do que ela podia imaginar, e quando ela pensa que não dava para Ele ir mais além, Ele revela toda a vida dela, e ainda revela para ela que é o Messias. Pensa como ficou o coração dessa mulher. Você acha que isso era um negócio que ela ia querer guardar só para ela, sim ou não? Sim ou não? Alguém tem dúvida ainda? Eu também acho que não. E se ela não ia querer guardar isso para ela, nós chegamos no último ponto do discipulado orgânico. Ela deseja transmitir isso a qualquer pessoa que ela encontrar. Sabe, o discipulado, quando ele acontece de uma forma natural, a gente não precisa mandar a outra pessoa discipular um outro alguém. Ela faz aquilo de forma natural, porque aquilo se torna a essência de quem ela passou a ser depois que ela encontrou a Cristo. Sabe, isso é um sinal para nós também, cristãos de longa data. Nós precisamos perceber esse sinal dentro do nosso coração.
Cristo ainda é como um farol aceso que nós queremos acender para outras pessoas? Cristo ainda é o ponto, é o foco do que nós temos para falar quando nós encontramos outras pessoas? Cristo ainda é uma chama que arde para você levar para outros, não só de uma forma religiosa, não só para você falar que a RDA é RDA, Cristo ainda urge no seu coração, como aquele que foi a saída quando você não tinha mais saída. Sabe, quando nós encontramos a Cristo, e Ele realmente se tornou a saída das nossas vidas, a gente transmite isso para outra pessoa de uma forma natural. Não é preciso mandar fazer o discipulado. Não é preciso implementar o discipulado como uma ferramenta dentro da igreja. O discipulado, na verdade, ele se torna a essência daquela igreja. Ele se torna a essência das pessoas que estão ali dentro. Porque o que acontece de forma natural é que domingo a domingo as pessoas daquela igreja voltam para ouvir e aprender mais de Cristo. E no dia a dia, durante a semana, dividir aquilo com outras pessoas por onde ela passar. Por isso, o discipulado é parte dos pilares da RDA. É isso que nós acreditamos. É isso que nós aprendemos com Cristo. Uma vez que nós nos encontramos com Ele, naturalmente esse encontro se torna tão agradável, que ele se torna parte da missão das nossas vidas. Não porque é só uma missão, mas porque se encontrar todos os dias com aquele que nos encontrou no poço, morrendo de sede, isso passa a ser o prazer da nossa alma. Amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé nesse momento para nós terminarmos. Eu já quero chamar o pessoal do louvor. Enquanto você fica de pé, eu quero destacar com vocês algo muito importante dessa mensagem. Existe